Amém, queridos? Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no Sermão do Monte. Amém? E eu vou convidar os irmãos a abrirem comigo o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 5. Nós faremos a leitura a partir do verso 38. Hoje nós conversaremos sobre a vingança, queridos. Sobre a vingança e o reino de Cristo. Irmãos, esse é um assunto um pouco mais técnico teologicamente, então vou pedir a atenção dos irmãos, tá? Mateus capítulo 5, leitura a partir do verso 38. Todos acharam? Amém? E o texto diz o seguinte: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que te deseja pedir-lhe algo emprestado. Amém, queridos? Quem já ouviu falar aqui da famosa lei de talhão? É o famoso olho por olho, dente por dente. Ela é muito famosa porque ela se encontra em vários trechos da Bíblia, em Êxodo capítulo 21, Levítico capítulo 24, Deuteronômio capítulo 19. O olho por olho, dente por dente, ele faz parte dos estatutos de Deus, tá? Só que ao mesmo tempo que esse texto, essa lei, ela é famosa, ela também é muito mal interpretada, né? Por quê? Porque pessoas, individualmente falando, acreditam que toda vez que elas são lesadas, elas podem pagar na mesma moeda. Por quê? Porque é olho por olho, dente por dente. Qual é o princípio dessa lei, queridos? É de fato dar aquilo que é de direito às pessoas, do ponto de vista jurídico, tá? Se alguém é lesado, essa pessoa tem que ser punida. Se alguém rouba, se alguém furta, a pessoa que foi roubada precisa ser ressarcida. Ou seja, a lei olho por olho, dente por dente, ela tem como objetivo dar aquilo que é de direito a quem quebra a lei, tá? Agora, qual é a aplicação dessa lei? A aplicação dessa lei não é feita pela pessoa ofendida. A aplicação dessa lei não é feita pela família da pessoa ofendida. A aplicação dessa lei não é feita pelo povo. Não é feita pela tribo da pessoa, usando aqui o contexto do Antigo Testamento. Essa lei ela era aplicada pelos magistrados de Israel, pelo Código Civil de Israel, pela lei cívica de Israel. Obrigado, Deca. Leu meu pensamento. E não era aplicada pelo povo, era pelas autoridades instituídas por Deus no antigo Israel. Amém, queridos? Por isso, é importante nós entendermos o seguinte: em Êxodo capítulo 20, nós temos aquilo que nós chamamos de os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, nós temos a síntese, o resumo de toda a lei ética de Deus, de tudo aquilo que se espera do povo de Deus, aquilo que é certo, aquilo que é errado moralmente. Só que quando os capítulos seguem, capítulo 21, 22, 23, o que nós percebemos Deus estabelecendo como lei? O Código Civil de Israel. Um código civil, leis jurídicas que organizavam aquela jovem nação como um povo que tem um código civil e consegue amparar os diversos problemas que eles têm de ordem civil. Se alguém roubava, era punido. Se alguém matava de forma dolosa ou culposa, era punida. Existiam leis que amparavam questões e problemas de ordem civil.
Então, isso é olho por olho, dente por dente. Tudo que a gente faz, a gente deve receber de direito de forma proporcional. Olho por olho, dente por dente. Mas somos nós que aplicamos? Não. Quem aplica é a lei do Estado. No Antigo Testamento, o Código Civil de Israel. E essa lei ela é muito pedagógica, queridos. Por quê? Porque o olho por olho, dente por dente tem como objetivo desencorajar a vingança, desencorajar a justiça com as próprias mãos. Porque essa é a tendência do ser humano. O ser humano, alguém pisa no calo dele, ele quer também pisar no calo do outro, né? A gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Só que quando nós fazemos justiça com as nossas próprias mãos, qual que é a tendência? A desproporcionalidade. Quando alguém pisar no nosso calo, a gente vai pisar na cabeça. Quando alguém faz um mal com a gente vai pagar o mal com coisa ainda pior. Porque nós somos assim, queridos. Nós somos desproporcionais. E é interessante porque Deus o tempo todo, ele desencoraja a vingança. Olha o que Deus ele fala em Levítico capítulo 19. Não se vinguem nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame o seu próximo como a você mesmo. Isso palavras do próprio Deus. E é interessante notar esse texto porque se tem a ideia de que no Antigo Testamento é o Deus da lei. Só no Novo Testamento que a gente tem o Deus do amor. E aqui nós temos uma lei de Deus prevista no Código Civil de Israel dizendo: não se vinguem. Não se vingue de pessoas dentro do seu povo, mesmo que essa pessoa seja perversa. Pelo contrário, substitui esse sentimento por amor a ele, porque não cabe a você fazer esse tipo de juízo, mas às autoridades instituídas dentro de Israel. Porque o próprio Deus também diz: a mim pertence a vingança. O Senhor é o único Deus justo que pode legislar de uma forma justa. Mas quando nós pegamos para poder fazer justiça, aí, meu amigo, sai de baixo. Aí a gente vai pagar mal com coisa ainda pior. Se alguém pisar no nosso calo, a gente vai pisar na cabeça. Então, essa lei tem como objetivo desencorajar a vingança e desencorajar a escalada da violência. Imagina, queridos, se no nosso convívio comum alguém fizer um mal com a gente revida. Aí a gente revida, aí o outro se vê no direito de revidar também. Aí entra a família no negócio, aí a família entra na briga, aí entra terceiros. Aí, meu amigo, é violência generalizada. Aí é violência generalizada. Por isso, queridos, é nesse sentido que a lei olho por olho, dente por dente existia, para desencorajar a vingança e estabelecer uma lei que fizesse juízo de forma plena e justa no convívio civil. Esse é o objetivo do olho por olho, dente por dente. E nós temos percebido nas últimas semanas que Jesus ele tem se apresentado como o verdadeiro intérprete da lei. Aquele que corrige o falso ensino dos escribas e dos fariseus, reinterpreta a lei e oferece um entendimento mais profundo e mais amplo acerca daquilo que Deus deseja. E esse texto não é diferente, queridos. Ele está corrigindo um falso ensino dos escribas e dos fariseus, que era qual? Eles se utilizavam da lei olho por olho, dente por dente, para fomentar a vingança. Ou seja, uma lei que foi criada para desencorajar a vingança, agora os fariseus eles estão usando essa lei, deturpando ela, acrescentando regras nela, para fomentar mais a vingança. Olha como o ser humano é corrupto, queridos. Nós percebemos isso na semana passada. O juramento ele foi estabelecido por quê? A gente viu na semana passada, para que os acordos eles fossem feitos de maneira verdadeira e solene. Mas o ser humano é tão corrupto que ele passou a usar o juramento para mentir mais. Eu juro, eu prometo, e continua fazendo a mesma coisa. De tão corrupto que o ser humano é.
E aqui não é diferente. Os fariseus, eles se utilizavam da lei, do Código Civil, ao seu bel prazer, para fomentar a justiça própria. Com Jesus não foi assim, queridos. Com Jesus não foi assim. Eles torciam a lei para pegar Jesus no pulo, o tempo todo, para levar ele para a cruz, para matar ele, para eliminar Jesus, fruto de própria vingança. Era isso que estava acontecendo no tempo de Jesus. Alguns historiadores afirmam que a reincidência de linchamentos naquele tempo era muito grande, porque a coisa tinha degringolado. As pessoas estavam usando a lei ao seu bel prazer. Aí eles dizem: não, mas eu estou usando a lei. Eu estou linchando porque eu uso a lei. Não, era vingança. Era vingança. E aqui a gente aprende outro aspecto. A gente pode se utilizar da via jurídica e ainda assim está fomentando no coração vingança. Olha que louco. Então Jesus ele reinterpreta esse entendimento e não só reinterpreta, só que dá um entendimento ainda mais profundo a ele. O entendimento que os discípulos de Jesus precisam observar, olhar e copiar Jesus. Jesus ele afirma o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Eu, porém, digo para vocês, não resistam ao perverso. Recapitulando de uma forma rápida o que a gente já conversou aqui, o texto ele diz o seguinte: a lei olho por olho, dente por dente. Desculpa, queridos, eu estou perdendo minha voz aqui. Foi? Acho que foi, né? A lei olho por olho, dente por dente tinha como objetivo desencorajar a vingança. Então se estabeleceu um código civil, uma lei justa que amparasse qualquer tipo de problema civil dentro do povo de Israel. Só que o que passou a acontecer? As pessoas passaram a usar dessa lei civil para continuar se vingando. Então Jesus, quando ele afirma não resistam ao perverso, ele diz o seguinte: existe um terceiro caminho. Existe um caminho mais sublime, mais excelente no reino de Deus, que não contempla a vingança e que não necessariamente entende a via jurídica como o único caminho. É um caminho mais excelente, é um caminho de graça, é um caminho de favor. O que Jesus está nos encorajando aqui, queridos? A rechaçar a vingança, a abdicar, em muitas ocasiões, da lei jurídica, para se sacrificar graciosamente por pessoas que não são tão boas assim. É isso que Jesus está nos oferecendo, a caminhar como discípulos de Jesus. É fácil? Não é fácil. Mas Jesus ele está dizendo que esse é um caminho ainda mais sublime, ainda mais excelente, queridos. Porque Jesus nos ensina que a igreja não vence o mal, a igreja não vence o inferno, senão se sacrificando. O coração do perverso não é amolecido, não é dissolvido, senão pelo sacrifício gracioso. Por quê, queridos? Porque na cruz do Calvário foi assim. Jesus venceu o inferno pelo poder sacrificial. Jesus ele quebrou o coração de pedra da igreja perverso pelo poder sacrificial, pelo caminho da graça. Então Jesus ele está dizendo, diante do perverso, preferencialmente no reino de Deus, escolha o caminho da graça, o caminho do amor, o caminho sacrificial.
Jesus ele deseja isso de nós, queridos. Por isso, Jesus ele diz: "Não resistais ao perverso". Existe o caminho da vingança, o caminho jurídico e o caminho do amor. O caminho do amor é o caminho para aqueles que estão aperfeiçoados no evangelho de Jesus. O caminho da graça e do sacrifício pessoal é o caminho daqueles que estão aperfeiçoados como discípulos de Cristo, porque esse foi o instrumento de Cristo para transformar a vida da igreja. A igreja não transformou os nossos corações pela via do juízo. Jesus transformou os nossos corações pela via da graça. Por isso, queridos, esse ensino é um convite a nos sacrificarmos pelo nosso cônjuge. Esse ensino é um convite a nos sacrificarmos pelo nosso colega de trabalho, pelo nosso colega de faculdade, pelo nosso colega de vizinhança. Queridos, esse ensino nos chama a nos sacrificarmos por pessoas dentro da igreja. É um caminho de amor, é um caminho sacrificial que contempla a graça do evangelho. Porque um dia nós fomos perversos igualmente, igualmente. E ainda somos. Por isso, queridos, esse é o ensino de Jesus. Esse é o ensino de Jesus. Existe um terceiro caminho, um caminho de graça, um caminho de misericórdia. Jesus ele está dizendo aqui que nós devemos abdicar da via jurídica? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Em muitas ocasiões nós vamos precisar usar a via jurídica. Mas no reino de Deus existe um caminho mais excelente, mais profundo. Um caminho que preferencialmente deve ser escolhido na perspectiva da graça. Então, como nós temos percebido ao longo das últimas semanas, Jesus ele apresenta um ensino e depois ele apresenta alguns conselhos práticos para a gente. E esse texto não é diferente. Ele apresenta inúmeros exemplos para a gente. E nós vamos perceber aqui em todos esses exemplos um princípio muito importante, que é qual? Apesar de nós termos bens inalienáveis, direitos inalienáveis, direito de ir e vir, direito à dignidade, direito à propriedade privada, por amor sacrificial, em muitas ocasiões nós vamos precisar abdicar desse direito para exercer graça e favor diante da vida do perverso. Esse é o princípio que Jesus ele está estabelecendo aqui nesses exemplos. Apesar de termos direitos, nós abdicamos deles para poder viver segundo a graça de Jesus. Amém? Então, qual que é o primeiro exemplo que Jesus nos dá? Se alguém o ferir na face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém o ferir na face, ofereça-lhe também a outra. Alguém já reparou aqui que Jesus ele fala especificamente da face direita? E eu vou trazer um dado aqui irrelevante para vocês. Majoritariamente no mundo, 90% das pessoas são destras. Tem como braço dominante o braço direito. Então, se alguém tiver que te ferir com o braço direito na face direita, como que ele vai ter que fazer? Vai ser o famoso bofete, né? É aquele tapa com a parte das costas da mão. É aquele tapa com a parte externa da mão. E muitos teólogos entendem que é disso que Jesus está falando aqui. É o famoso bofete, a bofetada. E no tempo de Jesus, isso era algo extremamente desonroso. Quando você dava um tapa com a parte externa da mão, você estava insultando alguém.
Você estava fragilizando a honra de alguém. E isso era tão grave, queridos, tão grave, que existia uma lei no Código Civil de Israel que dava o direito da pessoa ofendida processar essa pessoa e ser indenizada por esses danos morais. Guardadas as devidas proporções, é como se fossem os danos morais no dia de hoje. A nossa honra foi ferida. Mas o que que Jesus está dizendo aqui? Quando derem no seu rosto, oferece também o outro lado do rosto. Oferece também o outro lado. O que que Jesus está ensinando aqui, queridos? Que uma bofetada, ela não determina a honra de alguém. Um código civil não determina a dignidade de alguém. A nossa honra em Cristo Jesus está protegida pelo Filho. A dignidade da igreja está protegida pelo Senhor. É Deus quem nos justifica. Por isso Jesus fala: dá outra face. A nossa honra está guardada e protegida por Jesus. Por isso o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Cristo morreu na cruz do Calvário, queridos, nos justificando, e hoje a justiça de Deus repousa sobre a igreja. A sua honra não pode estar presa ao que falam sobre você. A sua honra está protegida por Cristo. Por isso, dê a outra face. Querido, se a gente for esperar a honra de uma sociedade caída, se nós formos esperar a honra do nosso Código Civil, que é horroroso, a gente está lascado. A nossa dignidade está em Cristo Jesus. Amém, queridos? Eu estou dizendo que é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Quando alguém fere a nossa dignidade, a gente perde o sono. A gente fica triste. A gente fica amargurado. A gente fica ressentido. Nós ficamos. Mas olha que maravilhoso, queridos. Jesus foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante seus tosquiadores. E hoje o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando nós nos calamos diante da humilhação, nós imitamos o procedimento de Jesus, que foi injustiçado, foi afligido, mas estava completamente alinhado com a vontade de Deus, porque ele sabia quem de fato ele era diante do Senhor. Isso deve nos bastar, queridos. Vale ressaltar aqui, queridos, que Jesus não está falando de uma difamação de alguém que é má. Jesus não está falando aqui de pessoas que caluniam pessoas que são mentirosas. Jesus não está falando disso. Jesus está falando de pessoas que têm a sua honra ferida por perseguição, por conta do nosso procedimento reto. É disso que Jesus está falando. Mas se nós estamos firmes no Senhor, então nosso coração precisa descansar. Quem nos justifica é o Senhor. Nós vencemos a humilhação calados. Calados. Por isso, queridos, nesse primeiro exemplo, nós aprendemos o seguinte: nós devemos nos sacrificar porque a nossa honra está protegida pelo Senhor.
Nós devemos nos sacrificar e se calar diante da nossa humilhação, porque a nossa honra está protegida pelo Senhor. É o Senhor que nos justifica, queridos. Então Jesus ele dá um segundo exemplo. Na verdade, eu vou juntar dois conselhos aqui em um, porque esses dois conselhos eles falam sobre a mesma temática. Jesus ele diz o seguinte: se alguém processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Próximo exemplo: dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Esses dois exemplos eles falam sobre generosidade. Generosidade. Jesus ele está dizendo aqui que existem momentos que pessoas vão querer nos processar, vão querer tirar bens materiais nossos. No caso do texto bíblico aqui, Jesus ele fala da túnica. E vale ressaltar aqui, queridos, que a túnica naquele tempo era uma veste importante, era uma veste de valor, era uma veste cara. Haja vista a confusão que deu na casa de José, quem se lembra, né? Confusão danada por causa de uma túnica. Era uma veste importante. Guardadas as devidas proporções, hoje em dia é como se fosse um terno elegante da Brooksfield, né? Ou então para os mais jovens, uma roupa cara da Balenciaga. Não sei, estou chutando aqui. Mas olha o que Jesus ele diz. Quando alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Esses itens são de valor? São. Mas no reino de Deus são insignificantes. São insignificantes. Queridos, Jesus ele está nos ensinando aqui que no reino de Deus, na perspectiva do Evangelho, não existem bens inalienáveis. Tudo que a gente tem pertence a Deus. Tudo que nós temos é dádiva do Senhor. Por isso, a impunidade do outro, que nos processa de forma injusta, não pode nos impedir de sermos generosos. Não é porque o outro é perverso, não é porque o outro é injusto, que isso deve nos impedir de sermos generosos. A nossa generosidade, ela transcende a impunidade ou não do outro. Por quê? Porque tudo que nós temos pertence a Deus e tudo que nós temos está a serviço do reino de Deus. Então, que a túnica, eu vou te dar também a capa para você ficar quentinho. Vai lá. Quando a generosidade, ela sobrepõe a injustiça, o perverso ele se vê constrangido diante do Senhor. Mais uma vez, quando a generosidade ela sobrepõe a perversidade do homem injusto, ele se constrange diante da graça do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange porque é um amor avassalador. Mais uma vez eu digo, Cristo morreu na cruz quando ainda éramos perversos. E Cristo nos constrangeu com a sua graça a estarmos aqui, ouvindo a sua palavra, ouvindo o seu evangelho. Cristo sofreu o dano por nós, para nos dar todas as coisas. Por isso nós somos chamados a sofrer o dano pelo perverso, para que o coração dele seja quebrado, para que o coração dele seja amolecido. Nós somos imitadores de Jesus. Jesus ele dá outro exemplo. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que desejar pedir algo emprestado. Outro exemplo sobre generosidade. O que Jesus ele está ensinando aqui? Que nós não devemos estar surdos
cegos à necessidade de quem está ao nosso redor. Jesus ele está combatendo aqui a avareza, o sentimento mesquinho, a cobiça desenfreada. E está nos convidando a abrir os nossos ouvidos, a abrir os nossos olhos, a nos atentarmos para quem está ao nosso redor. Jesus ele está nos convidando a sermos generosos. Somente uma pessoa generosa, queridos, se atenta com cada detalhe ao seu redor. A quem necessita, a quem precisa, a quem está pedindo socorro. Só a generosidade faz isso, queridos. Jesus ele está dizendo aqui para fazer um voto de pobreza e dar tudo? Não, Jesus ele não está dizendo isso. Jesus ele está dizendo que nós devemos ter uma disposição a sermos generosos. Uma disposição a se atentar para quem está ao nosso redor. E não virar as costas quando alguém pede, quando alguém está pedindo socorro. Por isso a orientação de Jesus é a seguinte: ainda que seja um direito legal seu, ter propriedade privada e você fazer o que bem entender com os seus bens, e você tem até o direito de não dar se você quiser. Isso é um direito seu. Mas no reino de Deus não existem bens inalienáveis. Nós damos porque nós pertencemos a um reino que é muito maior. A um reino que é muito mais sublime, que é muito mais excelente. É o reino de graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso a nossa disposição é sempre no sentido de dar, de ajudar, de socorrer. Porque se nós temos um mínimo de sustento é porque Deus quis assim. É porque o Senhor quis assim. Por isso, nesses dois exemplos, nós devemos nos sacrificar em generosidade, porque diante do Senhor nós não temos bem alienáveis. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Por isso nós somos chamados a sermos generosos, a nos sacrificarmos pelo outro amorosamente. E nós chegamos ao último exemplo. Jesus ele diz o seguinte: se alguém obrigar você a caminhar 1 milha, o que Jesus ele orienta? Caminha 2 milhas. O que Jesus ele está querendo ensinar aqui, queridos? Existia uma lei romana que obrigava qualquer civil a fazer uma tarefa que algum romano pedisse. Podia ser qualquer soldado, podia ser general, podia ser um soldado simples. Se ele pedisse alguma coisa para algum civil, ele tinha que fazer. Imaginem, queridos, um soldado romano chegando para você e falando assim: ô, você, vem cá, para o que você está fazendo aí, vem me ajudar aqui. Ah, mas não, não vem, tem um trabalhinho aqui para você. Era assim que acontecia. A pessoa ela tinha que parar o seu trabalho, parar o ganho do seu pão, parar tudo o que estava fazendo para poder ajudar um romano. Mesmo que isso durasse o dia todo, ele tinha que parar porque tinha. Quem não se lembra, Jesus ele carregando lenho nas costas, o madeiro, a cruz. Então o soldado romano chega para um homem chamado Simão de Cirene e diz: ajuda ele aqui. Ah, mas por que tem que ajudar? Lei romana, de obrigatoriedade. Eu imagino Simão fazendo assim, ó. Aí o romano ele vem e fala assim: não, vem, ajuda aqui. Porque era assim a lei. A lei ela funcionava dessa forma. Mas Jesus ele diz diante dessa lei o seguinte: se te obrigam a caminhar 1 milha, caminha 2. Se o Império Romano te mandar fazer X, faz 2x. É isso que Jesus ele está dizendo aqui. E por que Jesus ele está dizendo isso, queridos? Porque a boa vontade da igreja na esfera pública
não deve ser determinado pela obrigatoriedade de uma lei. O bom procedimento da igreja na esfera pública, ela é pautada pelo reino de Deus, por uma lei que transcende a lei jurídica, que transcende o Código Civil. É uma lei que nos diz: caminha 2 milhas, se for preciso. A boa vontade da igreja não está restrita à obrigatoriedade da lei civil. A boa vontade da igreja está restrita a uma lei que é infinitamente maior. Agora imagina Jesus, queridos, chegando em Jerusalém. Aí chega um romano, um centurião, para Jesus e fala assim: olha, tem como você ir lá na minha casa para curar o meu criado? E aqui não tem obrigatoriedade de lei. Ele está pedindo para Jesus. Aí eu fico imaginando o povo em volta. Diz assim: agora, Jesus ele não vai dar. Ele vai se vingar. Ele vai fazer uso, ele vai justificar a opressão que a gente sofre. Aí, sem a obrigatoriedade da lei, Jesus ele cura aquele criado. Jesus cura aquele homem. Porque a bondade da igreja, mais uma vez eu digo, queridos, a bondade da igreja não está restrita a uma lei jurídica. A bondade da igreja excede a lei. Se tiver que caminhar 2 milhas, a gente anda. É para carregar bagagem, 2, 3, 4 milhas, a gente carrega. Essa é a perspectiva do reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Ainda que o nosso direito de ir e vir, ele seja desrespeitado, a gente descansa no fato de que a gente tem uma lei que excede todas as coisas, uma vontade que é divina, um procedimento que é divino. Por isso, querido, esses são os exemplos que Jesus nos dá. O tempo todo, Jesus está dizendo o seguinte: vocês possuem direitos, mas por amor ao Evangelho, eu abdico de todos esses direitos para me sacrificar amorosamente pelo perverso, por aquele que me aflige. Jesus ele nos chama a se sacrificar graciosamente. E aqui, queridos, eu vou trazer algumas conclusões práticas para a nossa vida. Em primeiro lugar, queridos, eu posso escolher a via legal. Eu posso. Não é porque existe um terceiro caminho de graça que deve ser escolhido preferencialmente pelo cristão que eu não posso me utilizar de uma via legal. Ah, pastor, então quando que eu devo usar? O teólogo D.A. Carson, ele dá um conselho que é muito interessante nesses casos. Ele diz o seguinte: vai trazer dano ou promoção ao evangelho? Se trouxer dano ao evangelho, escolhe o caminho da graça. Se glorificar o nome do Senhor, então escolhe a via legal. Mas ele assevera o seguinte: preferencialmente, a nossa escolha sempre tem que ser o caminho da graça. Preferencialmente. Existem momentos que Deus é glorificado através da via legal? É claro que existe. Existem momentos que sim. Mas o Senhor nos chama a ser imitadores de Cristo. Pequenos cristos que se sacrificam graciosamente. Amém, queridos? Segundo aspecto, nós não podemos nos deixar governar pela maldade do outro. Nós não devemos nos deixar governar pela maldade do outro. Porque todas as vezes que nós nos deixamos governar pela maldade do outro, nós nos escravizamos.
Nos tornamos reféns daquilo que o outro fala, daquilo que o outro faz. E nós recorremos ao caminho da vingança. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando alguém fere a nossa honra, quando alguém nos ofende, a gente perde noite de sono por causa disso, queridos. Nós nos escravizamos pela conduta do outro. E nos escravizamos de tal maneira que nós começamos a pagar mal com mal. Aí começamos a falar mal da pessoa. Começamos a boicotar ela. A conjecturar maneiras de tornar a vida dessa pessoa mais difícil. Vingança. Vingança. Por quê? Porque nós estamos escravizados, reféns pelo comportamento do outro. E, queridos, é muito melhor ser injustiçado do que cometer injustiça. É melhor ser injustiçado e permanecer calado do que correr o risco de tomar uma atitude injusta. Por isso, preferencialmente, Jesus nos chama a um caminho de graça, a um caminho de favor, a um caminho no qual nós nos calamos diante das humilhações. Jesus, ele nos chama a um caminho de liberdade em Cristo Jesus. Jesus, ele nos chamou para ser livres diante da afronta, livres diante da ofensa. Mas se o tempo todo nós nos capturamos por tudo que as pessoas dizem, então a gente precisa ressignificar a nossa liberdade em Cristo Jesus. Jesus, ele nos chama para ser livres em santidade, livres no procedimento da graça. Terceiro conselho: a prontidão em se ofender e se ressentir não contempla a mente de Cristo. A prontidão em se ofender e se ressentir não contempla a mente de Cristo. A disposição de se ofender com tudo, de se ressentir com tudo, a disposição contenciosa e briguenta com tudo, não contempla a mente de Cristo. Nós precisamos desenvolver em Cristo Jesus um sentimento de benevolência, de graça, de amor. E para que isso aconteça, queridos, nós precisamos negar-nos. A gente precisa negar a si mesmo, negar a nossa vontade de ir para a briga, negar a nossa vontade de pisar na cabeça do outro quando alguém pisa no nosso calo. Nós precisamos negar-se a si mesmo, porque a prontidão em se ofender é maligna, queridos. Obrigado, Catarina. A prontidão em se ofender, queridos, não contempla o evangelho. A prontidão em se ressentir não contempla a graça de Cristo. Quarto e último conselho prático: não devemos acreditar que escolher o caminho da graça faz o mal prevalecer. Não devemos acreditar que escolher o caminho da graça faz o mal prevalecer. Não faz, queridos. Não faz. Às vezes a gente pensa o seguinte: poxa, mas se eu me sacrificar, se eu me calar, o mal vai prevalecer. Se eu não falar nada, se eu não me posicionar, se eu não fizer justiça com as próprias mãos, o mal vai prevalecer. Não vai, queridos. Não vai. Por três motivos. Por três motivos. E aqui, queridos, nesses três motivos, eu vou convidar a igreja a pensar na Trindade. E aqui vale abrir um parêntese aqui, não existe adoração plena sem considerar a presença da Trindade, no Deus Trino. A nossa adoração precisa contemplar Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E existem três motivos
que estão atrelados à presença da Trindade, pelo qual nós não devemos acreditar que o mal prevalece quando a gente escolhe o caminho da graça. Em primeiro lugar, queridos, nós precisamos entender que nenhum mal fica impune diante de Deus. Nenhum mal. Ele vai julgar vivos e mortos na eternidade. Nada passa do governo e do juízo de Deus. Então, escolher o caminho da graça não é um caminho que prevalece o mal, porque nada passa pela mão poderosa de Deus. Esse é um primeiro aspecto. Em segundo lugar, queridos, como nós temos conversado aqui ao longo do sermão, quando nós escolhemos um caminho de graça, de sacrifício pessoal, nós escolhemos um caminho que faz alusão a Cristo Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele nos ensina que para vencer o mal, para vencer o inferno, nós precisamos escolher a via do sacrifício amoroso, do sacrifício de graça, porque somente assim o coração do perverso é quebrado ao meio. Mais uma vez eu digo, o coração do perverso não é amolecido por juízo, porque com a gente não foi assim. O coração do perverso é amolecido e transformado pela via da graça. Então, quando nós escolhemos a via do amor, a via de Cristo, a via do Evangelho, nós fomentamos no coração do perverso a possibilidade de conhecer o Evangelho e ser transformado por Cristo. Então, qual é o mal nisso? Escolher o caminho de graça não fomenta o mal, pelo contrário. Apresenta o Evangelho, a graça de Jesus Cristo. E por fim, queridos, para ter a percepção sólida e firme nos nossos corações de que essas duas verdades, elas são verdadeiras, o Consolador está dentro da gente. O Espírito Santo habita em nós, nos comunicando, nos testificando dessas verdades. O Espírito Santo, queridos, não é um adorno, não é uma coisa específica só para poder tornar bonitinha a nossa caminhada, não. Ele é o potencializador da vida da igreja. É ele que conduz a igreja. É ele que testifica do Filho. É ele que testifica do Pai. Então a gente não pode deixar de lado o Espírito Santo. O Espírito Santo é de fundamental importância para a vida da igreja. Por isso eu faço das palavras do autor de Apocalipse as minhas. Não apagais a voz do Espírito nos nossos corações. Não devemos apagar a voz do Espírito na nossa vida. Porque é Ele que nos comunica todo dia que a justiça de Deus prevalece. Porque é Ele que nos comunica todos os dias que o caminho de graça vale a pena. Que o caminho do Evangelho vale a pena, queridos. Nós não devemos nos parecer com o mundo e os seus procedimentos. Nós devemos nos parecer com pequenos cristos que se sacrificam e escolhem o caminho da graça. Amém, queridos? Vamos orar?